Oi, gente, tudo bom? Ó, a gente vai dar continuidade, né, aos nossos estudos aqui pelo nosso canal, tá? E aí, como eu havia prometido a vocês, eu preparei uma aula sobre período composto por subordinação, vocês já assistiram, né? Orações substantivas, orações adjetivas, orações adverbiais, função sintática dos pronomes relativos, que vocês também já viram, né? O uso dos relativos, orações reduzidas, tudo isso vocês já estudaram anteriormente, né? E aí, para a gente fechar essa parte que envolve os estudos dos períodos compostos, a gente precisa ver ainda o período composto por coordenação e o período misto, que é aquele período em que vão se misturar orações coordenadas e orações subordinadas, certo? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa ideia do período misto. Por enquanto, eu quero introduzir aqui com vocês os nossos estudos sobre o período composto por coordenação. Primeiramente, saibam que agora, nesse momento, a gente está saindo das orações que são dependentes estruturalmente, de orações que funcionam como termo, né, de uma outra oração, que se ligam a uma outra oração funcionando como elemento dela, ou na função de adjunta nominal, né, como é o caso das orações adjetivas restritivas, ou na função de adjuntos adverbiais, como é o caso das orações adverbiais, função de sujeito, de objeto direto, como é o caso das orações substantivas. A gente está saindo desse campo e a gente está entrando agora num grupo de orações que tem uma independência estrutural, uma em relação à outra, tá? Então, enquanto na subordinação a gente pensa naquele critério de dependência, as orações não podem se separar, elas não podem ficar em períodos distintos, né? Porque uma atua como termo da outra. No caso das coordenadas, isso não vai acontecer, certo? Então, continuamos analisando um período composto, ou seja, um período formado por duas ou mais orações, né? Isso aí a gente já sabe, a gente avalia pela quantidade de verbos ou de locuções verbais, né? Se você tem um verbo no período, período simples. Se você tem uma locução verbal apenas no período, período simples. Se você tem no período dois verbos ou mais, período composto. Se você tem duas locuções verbais ou mais, período composto, tá? Então ainda continuamos no mesmo campo básico de período. Continuamos estudando os períodos compostos, mas nesse momento vamos analisar esse grupo de orações, o grupo de orações coordenadas, tá? A primeira ideia básica que você precisa saber em relação a essas orações é que elas vão apresentar uma independência sintática uma em relação à outra. Ana, o que é que você quer dizer com isso? Quando você fala de independência sintática. Gente, independência sintática é a mesma coisa que independência estrutural. Ou seja, a estrutura de uma oração não precisa estar conectada na mesma estrutura, no mesmo período que a outra. Tranquilo? Já que uma não vai funcionar como termo da outra. Não, elas vão estar sendo dispostas nos enunciados, mas cada uma vai conseguir atuar estruturalmente sozinha. As estruturas das orações coordenadas são completas. É justamente por isso que a gente fala em independência sintática ou independência estrutural. Mas vamos ver na prática, né? Porque fica mais fácil para a gente visualizar. Ana chegou ao curso, organizou tudo, deu a aula. Vejam que nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem um período composto simplesmente pelo fato de haver mais de uma oração aqui dentro. Eu vou sinalizar para vocês as formas verbais. Eu tenho aqui o verbo chegou, eu tenho aqui o verbo organizou e tenho aqui o verbo deu. Como esses verbos estão fazendo parte de um mesmo período, automaticamente a gente consegue perceber que esse período aqui, ó, finalizado por esse ponto final, é um período composto, ok? E aí vem a questão da prova militar, né? Essas questões que envolvem períodos compostos, vocês sabem disso, né? A SPSEX, a ESA, a AFA, a EFON, a EA, enfim. São questões que primeiro pedem que vocês façam um reconhecimento. Então, tudo vai partir do básico primeiro. Eu tenho aqui um período? Tenho, porque eu tenho um enunciado
que começa aqui, ó, com a palavra Ana, né? E termina com esse ponto final, que é um ponto que finaliza períodos, tá? E eu tenho dentro desse enunciado verbos. Para ser período, meu amor, tem que ter verbo, tem que ter oração, tá certo? Agora, nesse caso, a gente tem claramente um período composto, porque ele apresenta mais de uma oração. Gente, nesse contexto que eu montei aqui para vocês, inicial, quem vai marcar a separação, né, entre uma oração e outra é a vírgula, beleza? Então, a vírgula aqui está marcando, né, nesse contexto aqui, essa separação, tá certo? Agora, analisem uma coisa aqui comigo. Quando eu digo, Ana chegou ao curso, organizou tudo, deu a aula. Será que se eu quisesse, eu poderia separar essas orações em períodos diferentes? Será que eu poderia fazer uma separação aqui? Vamos tentar? Ana, como assim separar em períodos diferentes? Vê, vou pegar aqui essa primeira oração e vou armar o seguinte. Ana chegou ao curso. Vou pôr um ponto final. Tem algum problema na visão de vocês? Ana chegou ao curso, ponto. Aí eu venho agora para a segunda oração e monto aqui em um período diferente. Organizou tudo. Venho aqui e trago outro ponto final. E aí, para concluir, eu faço essa última afirmação. Deu a aula. Vocês estão vendo o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse período composto e eu peguei cada oração que participou, né, dessa montagem e coloquei em períodos diferentes. Ou seja, eu não tenho mais aqui embaixo um período só. Aqui eu passei a ter 3 períodos. Eu peguei cada oração que participou, né, desse período composto aqui em cima e organizei em períodos separados. Eu saio de um período composto com 3 orações para 3 períodos simples. E o que a gente consegue notar com essa modificação que eu acabei de fazer? Que a oração 2 pode ser separada da primeira, porque ela não é presa estruturalmente à ideia que a primeira oração está trazendo, a nível sintático, tá? A estrutura de uma é independente da estrutura de outra. Tanto é que elas estão, né, podendo, nesse caso aqui, participar de diferentes períodos. É justamente isso que a gente chama de independência sintática ou, como eu havia comentado com vocês, independência estrutural. Consequentemente, em Ana chegou ao curso, organizou tudo e deu a aula, eu tenho uma sequência de orações coordenadas. Tranquilo? Beleza? Agora, um detalhe, viu? Um detalhe. Aqui embaixo, eu não tenho oração coordenada não, tá? Quando eu digo isso, Ana chegou ao curso, ponto. Organizou tudo, ponto. Deu a aula, ponto. Na verdade, eu tenho 3 períodos simples em sequência. Gente, período simples é oração absoluta. Então não caiam na pegadinha da questão não. Se ela falar que nesse tipo de organização aqui, Ana chegou ao curso, ponto, organizou tudo, ponto, deu aula, ponto. Existem orações coordenadas? Não, não, não. Não há oração coordenada aqui dentro. O que você tem é uma sequência de períodos simples. Período simples não tem negócio de oração coordenada, nem de oração subordinada. É oração absoluta. Existe apenas uma forma verbal aqui dentro de cada um desses períodos que eu reorganizei aqui embaixo. Agora, nesse período composto, aí sim, você vai dizer que essa oração é uma oração coordenada, que essa segunda oração é uma oração coordenada e que a terceira oração também é uma oração coordenada. Tá claro isso? Tranquilo? Agora, vejam só, eu não sei vocês, mas assim, geralmente, né, eu estranho um pouco, embora eu saiba, né, a gente saiba, na verdade, que isso é uma estrutura legítima, né, Ana chegou ao curso, organizou tudo, deu a aula, mas a gente sente falta de um conectivo, né? Vocês pensam, vocês sentem isso também? Vocês têm essa sensação? Por exemplo, eu poderia ter pegado aqui, ó, essa última oração e ter feito a introdução dela por meio do conectivo E. Exemplo, Ana chegou ao curso, primeira oração, organizou tudo, segunda oração e deu a aula, terceira oração. Eu continuo tendo aqui dentro um período composto, confere? Ele é formado, de novo,
por 3 orações aqui. No caso da primeira, quem separa, né, a primeira oração da segunda é a pontuação, né? É a vírgula. E no caso da terceira, a gente nota a presença de um elementozinho que a gente vai chamar de conectivo, ok? Esse E que está atuando aqui dentro dessa construção, ele vem para conectar a terceira oração à segunda. Conecta a última à penúltima, beleza? Aí o que vai acontecer? Isso aqui é um tipo de organização, digamos assim, que a gente curte mais, sabe? A gente prefere trazer, né, nessa última oração, a presença de um conector. A partir daí, já que a gente percebeu que essas orações aqui são todas coordenadas, Ana chegou ao curso, oração coordenada. A estrutura dela é independente da estrutura da segunda. Organizou tudo, outra oração coordenada. A estrutura dessa segunda oração é independente das outras duas. E a terceira, outra oração coordenada. A partir de agora, a gente vai avaliar o conceito de coordenação assindética e coordenação sindética. O que seria isso? Vejam. Notem que aqui, na primeira organização que eu trouxe para vocês, eu faço uma sequência de orações, né? Eu trago uma sequência de orações coordenadas e a última não veio com conectivo, não. Estão notando isso? Não coloquei conectivo aqui, eu não quis colocar, tá? Já aqui embaixo, apareceu um conectivo para unir a última oração à segunda, né? A terceira e a segunda estão sendo unidas por meio do conectivo E. Gente, esses conectivos que fazem parte de orações coordenadas são chamados de conjunções coordenativas, tá? Então vejam só, esse E que faz a conexão entre a terceira oração e a segunda, eu vou chamar de conjunção coordenativa, beleza? Já que ele está unindo uma oração coordenada a uma outra oração coordenada. Acabou. Ok? É uma conjunção coordenativa. Nesse caso, inclusive, uma conjunção coordenativa aditiva. Porque, vejam, nesse contexto aqui a gente nota que Ana fez 3 coisas. Ana chegou ao curso, além disso, Ana organizou tudo e, por fim, Ana deu a aula. Então, esse E está sendo utilizado nesse contexto para somar. Ele está sendo usado para adicionar uma ação a outra, né? No caso, a ação de dar aula, a ação de organizar tudo, de chegar ao curso, enfim. Então, isso aqui é um acréscimo, tá? É uma soma. Mas, enfim, né? O que é que eu quero comentar com vocês? Há muito tempo atrás, hoje ainda é, mas há muito tempo atrás, era muito mais comum que esses conectivos fossem chamados de síndetos, certo? Então, esse E, que é uma conjunção coordenativa aditiva, você pode chamar também de síndeto, certo? Então, o que é que a gramática vai dizer pra gente? Quando a gente tem uma oração coordenada que não vem introduzida por um síndeto, automaticamente a gente vai chamar essa oração coordenada de oração coordenada assindética, que é justamente o que acontece em todas essas orações coordenadas dessa minha primeira construção. Ana chegou ao curso, primeira oração coordenada assindética. Organizou tudo, segunda oração coordenada assindética. Oração porque tem verbo, coordenada porque é estruturalmente independente das outras, e assindética porque não tem o síndeto, porque não apresenta o conectivo, tá? E essa terceira construção, aqui essa terceira oração, a mesma coisa, outra oração coordenada assindética. Agora vejam, a assindética, esse A aqui, gente, é um prefixozinho, tá? Que indica negação. Ou seja, ele diz que a oração não apresenta síndeto. Uma oração assindética coordenada. Esse nome é só para as coordenadas, tá? É uma oração que não vai apresentar síndeto, não vai apresentar conjunção coordenativa. Já uma oração coordenada sindética, obviamente, né? É uma oração que apresenta a presença do conectivo coordenativo. Olhem para esse período aqui de baixo. Ana chegou ao curso, oração coordenada assindética. Perfeito. É uma oração independente, né? Estruturalmente.
Oração coordenada. Assindética porque não tem conectivo. Aí você vem aqui para a segunda. Organizou tudo. Outra oração coordenada assindética. Acabou. Só que na terceira oração apareceu o conectivo E. Então como é que a gente vai chamar essa oração coordenada que veio com o conectivo? Oração coordenada sindética. Beleza? Apareceu o conectivo na oração coordenada, apareceu conjunção coordenativa, que a gente vai ver daqui a pouco, na parte 2. Relaxa, tá? Aí você vai chamar a oração coordenada de sindética. Tá sem conectivo a oração coordenada? Automaticamente, tá sem conectivo a oração coordenada? Automaticamente você vai chamá-la de oração coordenada assindética. Acabou, gente, não tem segredo nesse ponto não. Beleza? Tranquilo? Então, nessa parte 1, a gente viu o conceito, né? O que é o período composto por coordenação? É um período composto, mais de uma oração, formado por orações estruturalmente independentes, certo? Quando as orações coordenadas não vêm introduzidas por conjunções coordenativas, automaticamente a gente fala que essas orações são assindéticas. Quando aparece o conectivo, a gente tem as orações coordenadas sindéticas, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Até mais!